Olá, queridos alunos do curso Bacharel em Teologia, modalidade EAD, modalidade à distância. É muito bom estar com vocês em mais uma disciplina do nosso curso Bacharel em Teologia. Depois de termos trabalhado um pouco sobre a literatura apocalíptica do período intertestamentário, o Apocalipse de Moisés e todas aquelas problemáticas que eu sei que vocês gostaram, e as disciplinas anteriores, como Fenomenologia da Religião e outras que já passaram. Agora vamos estar discutindo a disciplina de Teologia do Novo Testamento, né? Teologia do Antigo Testamento com várias questões interessantes ligado à teoria das fontes, ligados às sagas de heróis e todo o conteúdo que foi apresentado. Agora vamos falar um pouco de teologia do Novo Testamento. Começando com literatura sinótica. Então vale a pena vocês fazerem a seguinte anotação aí no caderno. Literatura sinótica, também conhecida como os evangelhos semelhantes. Então os evangelhos semelhantes são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos porque são semelhantes. É importante destacar que a ordem cronológica destes evangelhos não sugere a ordem da sua canonização, sendo Mateus, Marcos e Lucas. Os estudiosos da teologia do Novo Testamento, pelo qual estaremos apresentando alguns posteriormente, eles sugerem que o evangelho mais antigo é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos ele poderia estar entre o ano 65 depois de Cristo, entre o ano 70, representando propriamente uma comunidade um pouco mais antiga, com vários elementos do judaísmo, principalmente as questões demonológicas desse judaísmo neotestamentário e das primeiras comunidades cristãs que propriamente vieram do judaísmo. Quando pensamos em cristianismo de origem por trás das literaturas sinóticas, temos que pensar também na influência judaica por trás desse cristianismo de origem. O Evangelho de Marcos, ele é o evangelho mais demonológico. Ele é o evangelho que apresenta várias questões relacionadas aos exorcismos efetuados por Jesus. E esse evangelho, ele pode ser o evangelho mais antigo em parceria com o evangelho o evangelho de ditos, de sabedorias, que não expressam ainda as concepções cristológicas de uma espécie de Jesus, descrito como Cristo, em grego, ho Christos, Jesus, o Cristo, numa perspectiva de semidivino. Então, o Evangelho de Marcos, ele não alude bem essa característica, assim como possivelmente os relatos da fonte que será o tema da próxima aula, que será apresentado para vocês aqui na sala virtual. Então, o Evangelho de Marcos, ele provavelmente influenciou na construção do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Narrativas de exorcismos destes textos podem ter bebido da fonte do Evangelho de Marcos, assim como da fonte aonde nós teríamos algumas questões relacionadas às bem-aventuranças, à oração do Pai Nosso, que tem a ver com as ideias de um judaísmo rabínico neotestamentário a partir de ensinamentos diários, ensinamentos cotidianos, ensinamentos que não estariam ainda vinculados à interpretação cristológica na tentativa de estabelecer Jesus como alguém semidivino, mas propriamente estariam trabalhando ensinamentos do cotidiano de um bom judeu, ou assim interpretado, um bom judeu que era fiel a Javé,
que era religioso, que frequentava as sinagogas no Shabat e tudo mais. Então, vamos estar avançando agora um pouco mais e abrindo algumas temáticas, ok? Vamos estar avançando. Só uma rápida pausa agora para que possamos avançar. Ok, retornando. Quando pensamos em todo esse contexto de Mateus, Marcos e Lucas, já o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, eles são descritos como obras do começo do século II até a metade do século II, ou seja, teríamos uma produção entre o ano 105 ao ano 140 depois de Cristo. E o Evangelho de Mateus, ele também traz bastante questões relacionadas ao cotidiano religioso de um judaísmo rabínico. Possivelmente Mateus ele tem várias inserções da fonte da fonte de ditos, que será o tema da próxima aula. O Evangelho de Mateus traz muito isso, só que o Evangelho de Mateus ele traz um detalhe. O Evangelho de Mateus, ele traz narrativas da infância de Jesus, pelo qual o Evangelho de Marcos não traz. O Evangelho de Marcos não apresenta propriamente as narrativas do nascimento, da infância de Jesus. Dito isso, é importante destacar que essas narrativas, elas possivelmente não nasceram do Evangelho de Mateus, porque já no século II existia as chamadas literaturas pseudoepígrafes sobre a infância de Jesus. Então existem outras literaturas que não foram canonizadas que apresentam a infância de Jesus, ou seja, existem narrativas até que falam a respeito do bebê Jesus ou da criança Jesus, que fazia bonecos de passarinho através da argila, soprava e esses passarinhos saíam voando, tinham vida, ou que a fralda de Jesus era colocada sobre uma determinada pessoa enferma e essa pessoa era curada. Então, essas narrativas são encontradas na literatura pseudoepígrafe a respeito da infância de Jesus, que possui várias narrativas, uma das quais seria o Evangelho árabe da infância de Jesus, que é um texto apócrifo muito utilizado para essa temática. Então, além disso, nós temos muitas outras questões relacionadas a ensinamentos, a ditos e etc. Então tem muita coisa a respeito dessa temática, a infância de Jesus. A infância de Jesus também é um tema muito abordado no Evangelho canônico de Lucas. Então em Lucas nós temos até com mais detalhes sobre a infância de Jesus. Nós temos Jesus com 12 anos ali no templo, e essa narrativa também é uma narrativa que é apresentada nos apócrifos a respeito da infância de Jesus. Jesus, ele surpreendendo os integrantes ali do cenário religioso do templo através da sua sabedoria e do seu conhecimento. Então, um dos pontos a serem abordados na literatura sinótica é as tradições que foram inseridas no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas a respeito da infância de Jesus. A infância de Jesus, que é uma tradição posterior do que a literatura marciana apresenta, do que a fonte que apresenta, possivelmente já é um tópico do segundo século, que se refere à infância de Jesus. Também é importante destacar que o Evangelho joanino, ele tem uma linguagem característica totalmente distinta de Mateus, Marcos e Lucas, sendo que Mateus e Lucas fazem a apresentação da genealogia de Jesus,
Marcos não inicia a partir dessa genealogia, e o Evangelho joanino, que possivelmente é uma obra posterior ao Evangelho de Mateus e de Lucas, e claro que de Marcos, porque Marcos seria o primeiro, o Evangelho de João ele já traz uma análise cristológica um pouco mais avançada. O próprio Jesus ele é trabalhado no Evangelho joanino com o título que os três evangelhos anteriores não apresentam. Em João, Jesus ele é o Logos. O Evangelho joanino ele já apresenta Jesus no capítulo 1, no versículo 1, dizendo: em arque, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. Em princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ou seja, meus queridos, o Logos, existe várias questões relacionadas ao Logos, até mesmo na filosofia anterior à produção neotestamentária, filosofia heraclitiana e muitas outras questões. Agora, o Evangelho joanino, ele é o evangelho talvez mais complexo e teológico, porque por trás do Evangelho joanino já existem comunidades cristãs distintas que tinham interpretações cristológicas distintas. O título de Logos, que pode ser traduzido por palavra ou verbo, mas seria melhor deixar logos mesmo. O sentido de logos, que tem um pouco a ver com algumas questões relacionadas ao proto-gnosticismo, o começo do pensamento gnóstico do século II depois de Cristo, que tinha várias influências helênicas e neoplatônicas no seu contexto de interpretação. Uma própria cosmogonia distinta, fazendo interpretações dualistas, interpretações também de um Deus veterotestamentário mau, e esses pensamentos protognósticos fazem novas interpretações também cristológicas, interpretações cristológicas que no Evangelho de João, elas são muito interessantes. Jesus ser chamado de Logos, Jesus ser chamado de Phos, em grego luz, que tinham tudo a ver com algumas interpretações cristológicas do período neotestamentário do segundo século, do começo e do desenvolvimento do gnosticismo. Então, no Evangelho de Mateus, nós temos um grupo cristão que possivelmente vem do judaísmo, bebe de algumas fontes de Marcos e da fonte Q do Evangelho de Ditos. No Evangelho de Lucas, nós posteriormente de Mateus, possivelmente, um pouquinho mais à frente, talvez 2 décadas mais à frente, mas ele já traz muita influência dos apócrifos da infância de Jesus, insere Jesus com 12 anos ali no templo, sua sabedoria, faz mais alusões a samaritanos, como na parábola do bom samaritano. Nós temos essas questões no Evangelho de Lucas. E nós temos talvez o Evangelho de João, que ele já tinha o evangelho, ele já tinha acesso ao Evangelho de Mateus, ele já tinha acesso ao Evangelho de Lucas, possivelmente ele tinha acesso às tradições do Evangelho de Marcos, só que ele ainda vai por uma linguagem muito mais além. Ele é um evangelho que ele começa a falar muito bem dos samaritanos, possivelmente porque a comunidade cristã por trás do Evangelho joanino tem vários samaritanos, ou seja, possivelmente nós temos nessa igreja cristã joanina helênicos, porque isso justificaria linguagens como logos, isso justificaria linguagens como Phos, luz, aplicadas a Jesus, e esses helênicos teriam uma compreensão muito maior dentro de um contexto neoplatônico daquela época. Nós teríamos também nessa comunidade judeus, que seriam os mais antigos, nós teríamos também nessa comunidade cristã samaritanos. Então, a comunidade cristã joanina possivelmente é a mais plural entre todas.
é a que apresenta uma pluralidade cristológica maior. E essa pluralidade cristológica pode ser vista em várias questões que o Evangelho joanino apresenta de forma distinta aos evangelhos sinóticos. Uma das questões muito importantes no Evangelho joanino também é destacar as mulheres na interatividade eclesiológica. No Evangelho joanino, as mulheres têm uma importância muito grande, inclusive Maria Madalena, ela tem uma importância muito grande no Evangelho joanino. Ela é a primeira a receber a notícia da ressurreição de Jesus no Evangelho de João e vai testificar isso para os demais discípulos de Jesus. Ou seja, no cristianismo gnóstico, as mulheres, elas tinham uma interatividade cultica e ministerial aceitável no seio da congregação. Isso um pouco diferente também das próprias comunidades matianas, possivelmente a comunidade marciana, porque essas comunidades têm uma influência judaizante maior. E ainda no período neotestamentário, a religião é muito androcêntrica, é muito masculina. O cristianismo ainda é muito masculino porque tem essa influência muito judaizante. Com as influências helenísticas, as mulheres têm uma interatividade muito maior, até porque as mulheres, elas na religião helênica, elas eram sacerdotisas, elas eram representantes da divindade e dos humanos. As mulheres tinham atividades culticas tão importantes como homens. Isso quando elas não tinham até mais importância nas atividades culticas do que os homens. Por exemplo, eu saliento o texto de Corinto, né? O texto ali de Corinto, quando nós vamos observar o contexto ligado à deusa Afrodite, 1 Coríntios, e todo aquele trabalho de Paulo que foi desenvolvido e notificado também em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele se depara ali com Áquila, Priscila, desenvolvem ali um trabalho braçal de construir tendas e um trabalho evangelístico de testificar a pessoa de Jesus em Corinto, pelo qual tinha uma divindade padroeira, que era a deusa do amor, a deusa Afrodite. Afrodite tinha 1000 sacerdotisas mulheres, em detrimento do judaísmo, que não tinha nenhuma mulher sacerdotisa ou levita. Então perceba que um cristianismo que vem do judaísmo manterá uma masculinidade no ministério, ou seja, só homens podem ser ministros. Um cristianismo que vem do helenismo seria muito mais flexível com as mulheres, porque aquela cultura já estava mais adaptada e aceitava de forma muito mais ativa o papel das mulheres no cunho religioso. Mulheres sacerdotisas, como existiam as sacerdotisas de Ártemis, as sacerdotisas de Afrodite. Então, o Evangelho joanino, ele é muito plural, e no seio cristão, por trás do texto literário, o grupo que utilizava o Evangelho joanino, eles eram totalmente plurais, e possivelmente você tinha ali judeus, gregos, samaritanos e talvez até outros estrangeiros. O Evangelho joanino, ele pode ter um pouco dos evangelhos sinóticos, só que muito mais tradições que justificam a pluralidade do grupo cristão joanino. Já seria um evangelho posterior, com influências gnósticas e aceitação também, possivelmente, do gnosticismo, por causa das terminologias que eram também usadas pelos cristãos gnósticos do segundo século, por causa da aceitação do papel das mulheres nas atividades culticas, que era muito maior no gnosticismo, como
o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, que foram produções literárias utilizadas pelos cristãos gnósticos do segundo século, e muito mais. Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula que apresentou um pouco da literatura sinótica, assim como do Evangelho de João. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula.